Começando então a revisão de hoje, dia 30 de outubro, primeiro pelo dólar. O dólar aqui, no gráfico oficial, nós tínhamos essa região desse caixote importante, que eu até tinha deixado marcado ontem no estudo semanal. E essa LT aqui, ó, que é desses últimos topos, região de LT. E aí o preço, deixa eu aproximar. O preço abriu praticamente com gap de baixa, em região das médias de 200, 80, 50. E o primeiro candle do dia foi um long leg doji, um candle de indecisão. Nessa região, na hora que abriu aqui, eu não vejo nenhuma média forte. Beleza, o preço cai e trava em região de retração dessa última pernada aqui de alta. 50% de retração. Posso pensar aqui em reversão? Eu acho perigoso, nesses primeiros minutos, e o jeito como abriu, procurar uma reversão aqui, por estar bem próximo da média 200, poderia voltar na 200 e voltar a cair antes de chegar na 9. Não gostei dessa parte da média 200 aqui, o preço ter aberto próximo dela. Se não tivesse, possivelmente poderiam sim pensar em gatilhos aqui. Faz um pullback agressivo na média 20, não vejo gatilhos de venda, até porque nós temos que esperar alguns critérios obrigatórios aqui para esperar a venda. Chega em região de fundo, que é um suporte, né? Criou um suporte bem forte aqui e travou nesse suporte. E voltou, mas ainda em torno de 200. Nada a ser feito, nada a considerar aqui. Média 200, média 80, média 50 estavam irrelevantes ainda. E o preço sobe, aqui era 11,45. Não sei se foi essa hora, eu acho que foi essa hora que começou a fala do ministro, o Haddad. Vou falar sobre isso depois. E cravou o ajuste. E teve esse candle aqui. Este candle, ele teve uma grande rejeição porque ele pegou liquidez. Pegou liquidez de região bem importante. Pegou liquidez, teve defesa, voltou. Pullback agressivo, tá? Tivemos aqui uma força compradora. Dois candles, na verdade, força compradora, bem interessante. E aí deu esse pullbackzinho aqui na média 9 final, com candle gatilho. 43 poderia ser candle gatilho, sim. Risco retorno. Ai, o problema é que ele tá bem carinho, hein? 15 pontinhos. Ok? Não passou de 15. E a gente tem que mensurar onde que vai ter possíveis travas. Se eu pegar do 3 a 1 e jogar para cima, região de 100% meio que já foi testada aqui nesse candle 35. Então, nós tínhamos um 61 lá em cima ainda, que não foi testado. Mas pela quantidade de stop, melhor fazer 1 para 1 mesmo. E depois nós teríamos esse 161 dessa primeira pernada do dia relevante. E a gente vê que teria pego só esses dois alvos mesmo, tá? Então, de qualquer forma, foi um gatilho aqui. Um gatilho ok. Deixa eu ver se pelo 2 minutos deu algum antecipado, que eu não tinha olhado 2 minutos. Praticamente a mesma coisa, não ia mudar a questão do stop. E primeiro parcial, então, na região verde, 1 para 1. Depois ia conduzindo de forma técnica até chegar no 161 da primeira pernada do dia. Aqui deu outro gatilho? Não. Todos os candles feios aqui de compra. E esse candle 54 já estava testando muito a média de 9. Estava com dificuldade e não tinha risco retorno para 161. Então, nada de pensar em compra aqui. O preço começa a subir como se fosse em um canalzinho aqui. Vou desenhar. Uma deriva. Trava nessa região. Faz um pullback aqui na média 20. 20 não segura. 9 cruza para baixo. Poderia dar gatilho de venda? Poderia. Só que passou para cima de novo da 20. Aqui já começa a desconsiderar qualquer possibilidade de vendas. Vamos aguardar a média 50 chegar. A média 50 chega. Não reage ao preço. É ignorada. Trava nessa região de fundo aqui e ficou até o fim do dia como se fosse um caixote. Então, o caixote, depois dessa deriva ter sido rompida, a gente vê que ainda a força compradora é predominante porque esse caixote, ele nem praticamente atingiu este candle aqui, ó. Ficou dentro desse range para a parte de cima aqui. Então, a força compradora, se for olhar só pelo caixote, a posição e onde que foi formado, a gente vê que ainda a força compradora ela é bem relevante. No início do dia, também tinha um canal, tá? Canal aqui que foi formado com 3 toques de fundo, 3 toques de topo e foi rompido depois com a questão da fala do Haddad aqui, com um candle bem bonitinho, um candle de virada da força compradora. Já em relação ao índice, nós tivemos aqui um gap de alta, abrindo também na região da média 200, primeiro candle do dia, um long leg doji. Sobe um pouco, testa aqui região de retração. Posso pegar esse topo com esse fundo aqui, vai dar 61 de retração. A mesma coisa que eu falei do dólar, né, da reversão, eu posso falar do índice. Pensar em reversão aqui, tendo a média de 200 no meio, era bem perigoso.
o preço poderia nem chegar na média 9, poderia só cutucar 200 e voltar a subir. Operar no meio aqui não dá. Mesmo que só tenha retração, melhor evitar. Faz o pullback na média 9, não fazemos nada aqui por enquanto. Setup da VWAP também não cabe, o IFR também não tinha. Pullback na 9, nada de compra, região na 200. Chega na 20, 20 não segura. 9 cruzar 20, posso pensar em vendas aqui embaixo? Nem foi acionado, candle feio, candle feio, candle feio. Filtrar para 2 minutos, para que eu vou filtrar para 2 minutos se está tendo dificuldade para cair e muita rejeição aqui nessas sombras e candle forte, rejeição, rejeição. E aqui também média de 200 passando, nada de vendas. Testa aqui, média de 50, que na verdade 50 não está forte. Aqui foi mais um teste em região de fechamento de gap mesmo. Não é a 50, na minha opinião. De qualquer modo, mesmo que ela não esteja relevante, é trap zone. É trap zone. Então, mesmo que ela não esteja relevante, eu tenho que considerar essa questão da trap zone da 20 com ela, com a 50. Então, é o primeiro teste da região aqui. Reage, recente, candle feio. Não vou filtrar para 2 minutos aqui, até porque é região de fechamento de gap que tende a respeitar. Possível bloqueio. Rompe, beleza. Testa, ajuste. Ajuste, tenta defender com candles horríveis. E aí dá esse candle enorme. Vou entrar nesse candle aqui. Esse candle não tem nem risco retorno. É enorme. Se eu entrar no 34, colocar stop no 33, stop de quase 560 pontos, não tem risco retorno para fundo. Então nada de caçar vendas aqui. Nada. Chega em região de fundo. Ali. Respeita. O back agressivo. Indica que uma força da venda, né, que a gente está pensando em venda, foco na venda, e a gente vê aqui como se o canal tivesse sido rompido, porque se eu marcar exatamente das LTs, LT do topo respeitado, só que LT do fundo é como se tivesse feito um rompimento aqui, mas enfim. Testou o fundo do dia então, se o fundo tivesse forte era para ter reagido, a reação do fundo foi essa, força aqui vendedora, e aí faço o back na média 9 e dá um gatilho de novo aqui de venda de pré-tendência. A pré-tendência macro muito forte. É uma região forte aqui. E aí, gatilho 43, stop um pouco acima do 42, stop ok. A gente tem que mensurar risco retorno do 4 a 1 para baixo, mas só teria pego todos os alvos. Nós poderíamos então marcar em relação ao primeiro pivô do dia, que foi esse movimento aqui. Então, posso pegar dessa perna maior, topo, ao 15, 100% está aqui embaixo, na verdade 161 está aqui embaixo. Por precaução, poderia fazer parcial, né, de modo conservador, pela quantidade de stop também, de estar caindo parecendo em canal, não era uma tendência clara, bonitinha. E aí primeira parcial aqui, segunda parcial poderia ser aqui, e nós depois teríamos que fazer uma terceira parcial. Se eu pegar do 39 ao 35 e jogar para baixo, temos o 100% aqui com a próxima parcial obrigatória. O preço chegou na segunda parcial, terceira não. Faz um pullback na média 9, gatilho aqui 50, nem foi acionado. Bate de novo na 9, candle feio de venda, candle feio de venda, candle feio de venda. Não é bonito, é feio, tem muita sombra. E aí reagiu. Reagiu buscando exatamente aquele 100% desse espelhamento que eu tinha feito ali. Então o alvo daquela entrada no 43 já teria pego todos os 3 alvos aqui, todas as 3 parciais. Dessa região de fundo, faz um pullback aqui agressivo, mas nenhum candle gatilho, nada a ser feito. 9 cruza 20. Pensar aqui em compra, por exemplo, no 72, eu comentei que o cenário hoje era interessante não caçar compras, porque o cenário local, vou falar sobre isso, não estava viável para compras. Juros subindo, tinha questão também de algumas ações caindo forte, então era ideal não caçar compras. E aí o preço fez justamente isso. 9 cruzou para cima, 9 cruzou para baixo, trollou quem pensou que fosse compra aqui, até porque, vou ignorar a macroeconomia, vou operar só gráfico. Se eu operar só gráfico, o preço não está andando nesse movimento. Não está indicando força para nenhum dos lados. Doji, rejeição, não está andando, não está saindo, então graficamente também não tinha que caçar a operação aqui. 9 cruza para baixo, aí testa 50. 50 tenta reagir, mas uma reação bem fraca aqui. Renova fundo, parece que está caindo agora já em deriva. Já tem a confirmação de 3 toques de fundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
derivando. Enquanto não sai da deriva, nada a ser feito, mas finalizou o dia ainda dentro da deriva. Então a gente tinha aqui, essa deriva parecia também um triângulo descendente. Início do dia que eu nem tinha desenhado, mas tinha sim, é um canal aqui. Ok, ajustado então, um canalzinho aqui. Então a operação eu vi foi nesse candle 43. Pensar numa outra, por exemplo, de fraqueza da 9 ou da 20, não tinha aqui tendência clara. Então só a partir desse movimento de queda a gente poderia pensar numa operação de contra pela fraqueza da 9 ou da 20. Começou a indicar aqui, ó. Mas eu comentei, era interessante a gente não ficar caçando compras, até porque é uma região que era como se fosse ainda uma pré ou pós de fundo que tem bastante liquidez para começar uma tendência. E a situação macro aqui, local, principalmente aqui local, não estava interessante para caçar compra hoje. Então não pensei em operação, fiquei só olhando. E também, mesmo que eu pensasse em uma operação de compra, infelizmente, nessa região, meu stop, eu ficaria limitada a esse fundo, então não teria nem risco retorno. E pensar aqui, infelizmente, longe do fundo também. Então nada de operação da fraqueza da 9 ou da 20 nessa região. E aí acabou caindo realmente em canal até o fim do dia. A questão dos DIs hoje foi... antes de falar dos DIs, o pré-mercado. O que estava acontecendo lá fora? Antes de abrir o mercado, nós tínhamos aqui petróleo, Brent, caindo. Então pode puxar Petrobras para baixo. Minério de ferro subindo, o que pode puxar a Vale para cima. Então já tinha duas ações aqui que uma poderia subir e a outra cair, já tinha divergência. Tinha a questão também que a DR da Vale estava também subindo já o pré-mercado lá fora. Ok, então estava meio que confirmando que a Vale ia subir. Índices europeus estavam subindo, então possivelmente aqui poderia subir, beleza. Os futuros americanos também estavam subindo, então nós tínhamos aqui motivos para subir. E os índices asiáticos estavam neutros, então se for olhar pelos índices asiáticos, então deve ficar neutro também. Só que nós tínhamos juros americanos subindo, o que pode jogar índices para baixo. Mas praticamente parece que os índices globais não estavam se portando hoje com isso aqui. Não estavam. O mercado lá fora estava morno. Então, vou ignorar isso aqui. O que sobra então? Alta, 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 igual e um movimento que pode ser de baixa. Maioria dos fatores, então, alta. Tínhamos notícia que poderia influenciar esse movimento como que iria abrir. E que a notícia veio aqui? Tivemos a notícia 9 horas. E IGPM, que é como se fosse a inflação dos aluguéis. E veio abaixo do esperado. Se veio abaixo do esperado, é um dos motivos para pensar que os juros devem continuar caindo. E se juros caem aqui, a bolsa tende a subir. É geral, né? Tivemos depois, de tarde também, né? Evolução do emprego. CAGED. Veio mais do que esperado, mas não foi uma coisa tão descontrolada. Então veio bom. Veio bom. Notícias locais positivas. Locais, Brasil. E lá fora não tinha Estados Unidos notícia hoje relevante. Problemas, porque que hoje caiu. Infelizmente, foi realmente fator local, ainda reflexo do que aconteceu na sexta-feira da fala do presidente a respeito da, como é que fala? Do risco fiscal de simplesmente não cumprir. Não ter dívidas e cumprir conforme o estabelecido para o ano que vem. É igual o exemplo que eu dei da fatura. Você tem, por exemplo, R$1.000 de limite, você simplesmente finaliza com mais de R$1.000. Você está em débito mais do que você tinha de limite. E a intenção é continuar investindo, independente se tem ou não que bater meta do fiscal. Isso não foi bem visto. Aí hoje teve coletiva do Haddad na parte da manhã. E simplesmente durante a coletiva foi marcada assim como se fosse de última hora e houve uma tensão. O que é essa coletiva? O que é essa coletiva? Né? Vai falar de alguma coisa do Lula, da fala dele? O que é? Simplesmente o Haddad veio, no início da entrevista era somente para nomear os novos cargos lá do Banco Central. Algumas pessoas que literalmente o mercado cagou para quem estava sendo indicado ou não, isso aí não é o foco, tá? Estava vendo alguns analistas, simplesmente ninguém falando de quem que foi indicado, o foco não era esse, tanto é que na hora que terminou as indicações, liberou para as perguntas e todo mundo que estava fazendo perguntas, jornalistas e tudo mais, era basicamente o mesmo assunto que todo mundo queria saber. O que você tem a dizer sobre a fala do presidente da sexta-feira? E aí tem o trecho que ele fala assim, minha querida, com a jornalista, né? Um pouco ofensivo. Como se quisesse falar que o assunto não era esse hoje, que o assunto era somente indicação dos cargos do Banco Central
e ficou fugindo do assunto toda hora que ia perguntar sobre isso, fugia. No fim das contas, uma das frases que ele disse é que não há compromisso fiscal. Tô pegando um trecho aqui, tá? Não há compromisso fiscal por parte do Lula. E ele se esquivou em cravar meta zero para 2024. Então, não tem nenhuma confirmação que realmente pretendem estabelecer meta fiscal zero. Não tem. Então, isso não foi bem visto. É como se tivesse jogado na balde de água fria para muita gente que talvez achava que o governo estava se empenhando para bater meta zero fiscal. E aí vem esse balde, né? Balde frio mesmo. E o mercado não gostou na sexta e hoje piorou a situação. Então, é por isso que a gente teve aqui o mercado caindo 1%, puxado por IFNC, por Petro, que já antes do mercado possivelmente já ia cair mesmo, e a única que segurou o mercado só não caiu mais porque a Vale puxou. E lá fora a gente ficou de contramão do que aconteceu lá fora, porque o S&P subiu, o dólar caiu, tá? O dólar caiu e aqui simplesmente a bolsa caiu e o dólar subiu. A gente entrou em contramão do que aconteceu lá fora justamente por questão local. Talvez se não tivesse essa fala sexta e nem essa continuação dessa fala hoje pelo Haddad, talvez o mercado poderia ter subido. E aí o que aconteceu? O mercado não gostou, chegou alguns juros de alguns anos, passar de 3% de alta. Então, juros altos é bolsa para baixo. Então, por isso que na hora que comentei assim de tarde, que eu estava aqui, não caçar a operação de compra, porque os juros estão bem positivos. Isso aqui não é legal para caçar compra. Porque só foi queda, depois que começou a fala do Haddad. Outra coisa que eu preciso ressaltar, que hoje, numa boa parte do dia, foi bem estranho analisar o fluxo. Por isso que caiu em canal, né? Porque se eu for mostrar, olha a confusão da UBS com a XP. Elas não estavam atuando de forma normal em boa parte do dia. Teve movimento que aqui, as duas, XP comprou e UBS comprou. UBS vendeu, XP comprou. A parceria mesmo só começou aqui às 15 horas da tarde. Mas, no geral, não foi uma parceria bonita, não. Porque boa parte do dia, as duas estavam compradas. Só começou a inverter a mão, foi a partir daqui de 13h30 da tarde. Mas uma inversão de mão bem tranquila. Mas o fluxo foi bem estranho de analisar. E se olhasse no geral, evolução no tempo, como que a gente poderia analisar? Poderia ser um dia de queda mesmo, porque se a gente for ver os players que estavam mais vendidos no dia, Itaú, Renascença, Goldman, Bradesco, tinha a UBS depois na ponta, Credit também, o JP Morgan estava, Tullet também. E na ponta compradora tinha XP mais cedo, tinha Toro, Terra e tudo mais. Morgan, se eu não estiver enganado, nem estava na ponta compradora, estava vendida na parte da manhã. Então, muitos players estavam na ponta da venda hoje, os grandões. E os varejão na ponta da compra. Só exceção da UBS na parte da manhã. Só isso. Mas o fluxo no geral estava estranho, por isso mesmo que hoje caiu em canal. Não caiu em tendência clara, caiu em canal. Outra coisa que eu preciso comentar é sobre... Deixa eu lembrar aqui. Em relação ao gráfico para amanhã é vencimento do dólar. Então, não preciso nem comentar como que é chato de operar vencimento. Recomendo, caso forem operar pelo cross order, ativem Ctrl+J, Ctrl+K. Ou então, coloque um contrato, o próximo, né, que eu acho que vai ser o WDOX, não, é o Z. Coloque o próximo, coloca já para operar realmente em WDOZ. Fica mais fácil, porque vai ter divergência, aí vocês não vão ver alguns gaps meio estranhos. Então, olha o contrato mês atual, igual, por exemplo, eu tô olhando até agora do índice. E aí, graficamente falando, por ser dia de vencimento, fica difícil, porque pode acontecer possibilidade de gap que eu não tô esperando. E aí, se eu falasse apenas o gráfico aqui, não fosse vencimento, ia ser mais fácil. Então, eu não vou comentar muito o dólar, espero realmente olhar amanhã se vai ter muita divergência de um contrato para outro. Porque nós temos o WDOZ começando, mas o X também vai ter volume. Os dois vai ter volume. Então você pode operar tanto o X quanto o Z se quisesse. Por exemplo, se eu quiser vender o X e comprar o Z, posso fazer. Porque os dois contratos vão estar ativos já para day trade. Então vai ter volume diferente. Pode ser que talvez um player esteja vendido em um e comprado em outro. Vencimento de contrato é bem complicado. Já em relação ao índice que não vai ter vencimento de contrato,
Nós podemos aqui analisar algumas coisas. O macro do índice, 60 minutos, ainda está aqui respeitando uma LT, vou até compartilhar essa LT agora para baixo. Pode ser talvez um alargamento, olhando agora sim. Inclusive parece ser, renovou fundo. Não confirmou ainda o rompimento desse fundo de forma verdadeira, ainda é uma região de trava, por isso que eu tenho aqui ainda esse caixote. E vou atualizar esse caixote para pegar realmente a sombra dessas últimas barras aqui. Vou deixar bem aqui embaixo. Sendo assim, pode ainda dar pré-tendência. Problemas. O BO, problema derivando. Bem no finalzinho aqui. Média de 50 meio que já foi testada. Para mim, no máximo 80 e as 200 de novo. Vamos supor que o preço abra com gap aqui embaixo. Vai ser um gap que vai pegar bastante liquidez de muitas pessoas posicionadas aqui embaixo. Eu esperaria, seguraria o dedo para talvez pensar em reversão. Reversão para compra. Para buscar as médias. E vendas. Caso rompa esse fundo, faça um pullback de pós-rompimento. Fica interessante. Pré-rompimento, a gente está na cara da linha para romper. Então, pré-rompimento só no caso, por exemplo, do preço abrir em gap de alta. Deixa eu mudar de cor para não causar confusão. Gap de alta. Ficar aí sambando, lá, se ela fazendo movimento de lado. Aí durante talvez a parte da tarde volte até este fundo com o pullback das médias. Posso pensar em venda. Só que pensar em venda no início do pregão amanhã vai ser complicado porque nós estamos em canal, tá? Já vou pensar em venda 9,15. Recomendo não fazer, espera testar esse fundo. Ou então, espera movimento da tarde, alguma coisa acontecer e só depois testar aqui de novo. E outra, amanhã a gente pode ter um gap interessante, tá? Caso abra acima da 80, pode ter aquele gapzinho interessante. E caso ancore nas médias, pode ser movimento de alta. É um gap bem forte, caso abra acima da média 80. Preciso ressaltar das notícias de amanhã, porque essa semana tem bastante coisa. Então amanhã ainda vai sofrer reflexo dessa questão do risco fiscal aqui de novo. Tem notícias já importantes de madrugada na zona do euro. Já começa às 9 horas com a taxa de desemprego aqui no Brasil. Importante, está precificando 0,1 a menos do que o mês passado. Qualquer resultado acima ou abaixo do esperado pode movimentar. Temos aqui também 11 horas, não é grande coisa que movimenta não. E é isso. Então ainda vai ser reflexo de coisas do presidente, do Haddad também, e essas notícias aqui. E óbvio que a questão da guerra também não acabou. Então está intensificando a escalada lá da guerra e pode afetar a questão principalmente do petróleo, tá? A questão do petróleo afeta principalmente o que está acontecendo em relação à guerra. Então isso que eu tinha que ressaltar para hoje e preparativos para amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?